Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, gravando aqui em live diretamente do Instagram do Petit Jornal. Aliás, se você não segue o Instagram do Petit, fica aí o convite para fazê-lo. E aí, tudo bem, Tanguy? Tudo bem, Daniel. Cada vez mais grisalho, hein, cara? Você tá envelhecendo com essa quarentena? Rapaz, mas isso é charmoso. É melhor ficar grisalho do que careca, como você. Você tá ficando cada vez mais careca ao longo dessa quarentena. Tá bom. Vou dar um jeito nisso. Vou fazer um implante. Vai ficar bonito. Faça isso, vai ficar bom. Eu acho que é uma ótima alternativa. Então, beleza. E aí, Daniel, como é que foi a semana aí? Foi tudo tranquilo, né? Quer dizer, dentro do possível. Estamos aqui realmente isolados em casa, saindo apenas para ir à TV e para ir ao mercado. E você? Tudo bem. Daniel, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o Kim Jong-un. Você lembra que a gente falou que talvez ele tivesse morto e tal? Aparentemente, cara, só pra gente conseguir encerrar o assunto da semana passada, né? Aparentemente ele tá apenas em casa com medo de pegar coronavírus. Então só pra pessoal que ficou preocupado com ele aí, será que o Kim Jong-un morreu e tal? Faltou, né, aquele feriado mais importante e tudo. Aparentemente ele estava apenas com medo de pegar a gripezinha do capitão. Peraí, mas aí eu não tô entendendo mais nada. Porque, vai lá. segundo a Coreia do Norte, não haveria nenhum caso de coronavírus no país. Não, então ele tá com medo de pegar de quem? Na semana passada você tinha dito pra mim que ele morreu, mas passa bem. Isso, morreu, mas segue no governo. Não tem nenhum caso na Coreia do Norte, veja bem, não tô dizendo que tenha. Mas você sabe como é que a Coreia do Sul implica com ele, né? Pra vir alguém tentar botar um coronavírus nele, aí o que ele faz? Ele evita, entendeu? Aí não tem saído na rua por conta disso. Aliás, temos a presença ilustre de Guga Chakra assistindo a nossa live aqui. Que maravilha, um abraço pro Guga. Tava agora há pouquinho numa live com o Marcelinho, que aliás recomendo. Mas então é isso, Daniel. Assim, as informações que se tem é que, óbvio, que tem caso de coronavírus na Coreia do Norte. Isso aqui a gente já tinha comentado algumas semanas atrás, né? Naturalmente, quando a Coreia do Norte ela tem toda uma estrutura para impedir que comece, né, o surto, tem um controle social estrito, é um país muito fechado. Agora, na hora que chega, a Coreia do Norte também vai ter muita dificuldade de lidar com isso, não dá para ter acesso à informação. Mas o que a Coreia do Sul tem dito desde o início dessa especulação toda olha, aparentemente não tem nada, parece que ele passou por uma cirurgia, mas ninguém sabia exatamente qual era exatamente o estado de saúde dele. O que vem sendo mais... De novo, continuam sendo especulações, tá? Mas o que vem sendo mais especulado é que ele realmente não tem aparecido em público, porque provavelmente ele tá com medo de pegar coronavírus. Sabe, sei lá, se ele pegou de repente, né? Mas naturalmente, é importante lembrar que pessoas da linhagem dele, né, da família dele, quando morrem, raramente você diz que foi por uma doença, né? Assim, é comum dizer que a pessoa morreu de exaustão de tanto trabalhar pelo povo norte-coreano. Óbvio que isso, para a credibilidade da família, da linhagem, seria muito ruim dizer que ele está com medo de coronavírus, ou pior, que ele pegou o coronavírus. Eu lembro que a gente falava na aula que nós tivemos, naquela aula gratuita do Petit Jornal, que o coronavírus estava marcado, pelo menos até aquele momento, por ser um vírus impactando fortemente os países mais globalizados e integrados, o que não é o caso da Coreia do Norte, né? Então, me parece que em condições normais o vírus realmente teria mais dificuldade de chegar à Coreia do Norte por conta do seu forte fechamento. Mas, como você bem colocou, chegando à Coreia do Norte, o impacto é absolutamente devastador, mas não tem muito como saber, realmente a gente tem muita dificuldade de ter informações sobre o que acontece dentro do país, né? Exatamente, mas exatamente o que a gente falou naquela aula, exatamente como a globalização demora para chegar, mas chega. Né? Então, esse aqui é exatamente o rastro do coronavírus, né? Ele passa pelos lugares mais globalizados, mas não é que ele não chega. Ele chega, por exemplo, na América Latina, só que ele chega depois, ele chega atrasado, ele chega mais tarde. A mesma coisa com a Coreia do Norte. Agora, a Coreia do Norte é muito perto da China, né? Não é um caso que é um lugar distante da China, então vai demorar ainda mais para chegar, é muito próximo à China, né? Tem fronteira com a China. Então, fronteira terrestre, né? Uma fronteira terrestre próxima, com trens, inclusive. Exatamente. Então, assim, vai chegar atrasado, mas quando chegar, de fato, a tendência é que seja bastante complicado para a Coreia do Norte. Então, me parece que essa falta de informações que a gente está tendo é a Coreia do Norte tentando lidar domesticamente
sem que isso vaze, sem que isso seja divulgado internacionalmente. Então, a gente vai acabar sabendo alguma coisa, mas como tudo, né, na Coreia do Norte, vai demorar para a gente conseguir saber alguma coisa. Aliás, falando de Coreia do Norte, não tem como não lembrar dos nossos amigos do Que Mundo é Esse, né? Que tem um podcast, o podcast... Que podcast é esse que a gente gravou hoje, não é isso? Acho que vale o registro. Vale o registro. Deve sair... A gente está gravando esse nosso episódio aqui na terça-feira à noite. A gente gravou na terça-feira mais cedo. Então, depois tem que saber com o André Fran aí, né? Com o Palito, né? E com o Michel. Que dia que sai, mas deve sair essa semana ainda. Recomendo muitíssimo, assim, um papo, uma delícia de papo com o pessoal do Que Mundo é Esse. Aliás, estiveram na Coreia do Norte, né? Estiveram na Arábia Saudita, estiveram no Irã, só lugar bizarro, né? E estavam contando pra gente qual é a experiência que eles têm com essa impossibilidade de viajar nesse momento. E fica registrado que o André Fran colocou aí no Twitter que o Tanguy Bagdadi falou sobre guitarra durante o podcast, mas eu queria deixar bem claro e tranquilizar os nossos ouvintes que o Tanguy não tocou guitarra. Ele apenas falou sobre guitarra, que sem dúvida alguma poupou os nossos ouvidos de um pequeno trauma. Isso, e nesse podcast também eu contei que o Daniel tem essa coisa de não poder tocar guitarra e tal, porque ele é filho de uma professora de música e não sabe quais são as 7 notas musicais, né? O que é um absurdo. O que realmente é verdade. Eu tenho um pouco de dificuldade na parte musical e artística em geral. Beleza. Daniel, outro assunto que eu acho que vai ser necessário que a gente fale hoje é que há um movimento generalizado de início, de fato, de abertura das economias, né? Tem várias economias que estão vários países que estão se preparando de fato para tentarem voltar à normalidade de forma paulatina, naturalmente. Mas eu trouxe alguns dados aqui, você vai poder complementar. A Rússia, por exemplo, pretende iniciar uma abertura a partir de meados de maio, né? Então, o Putin estendeu por mais 2 semanas o processo de lockdown, mas daqui a 2 semanas deve iniciar um processo, ainda que paulatino, de abertura. A França está realmente se mobilizando para tentar voltar a algum nível de normalidade no dia 11 de maio. E aí o primeiro-ministro, né, o Edouard Philippe, foi hoje para a Assembleia Nacional para dizer qual é o plano, e o plano é começar a fazer 700 mil testes por semana na França. Só para a gente ter uma noção, eu peguei esse dado tem mais ou menos uma semana, 10 dias. O Brasil tinha testado até aquele momento, não deve ter testado muito mais, mas até aquele momento o Brasil tinha testado, ao longo de toda essa crise, 900 mil vezes. A França tem por objetivo fazer 700 mil por semana a partir de agora, exatamente para conseguir um controle nesse sentido. E numa população menor, né? Uma população menor. Muito menor. Só para você ter uma ideia, eu tenho certeza, para falar da Angela Merkel, né? Mas a Alemanha estava fazendo uma média de 120 mil testes por dia, né? Então, você vê aí o volume de testes que a Alemanha está fazendo, uma população, assim, a população brasileira 2 vezes e meio maior do que a população alemã. A Espanha está esperando voltar à normalidade. Isso eu estou achando, assim, tem alguns que eu estou achando bastante otimistas, tá? A Espanha está pretendendo voltar à normalidade até o fim de junho, tudo normal. E a Itália, que naturalmente assim, foi um dos países que foi uma das grandes referências, né, em termos de crise nessa pandemia toda, está fazendo o escalonamento. Então, o Giuseppe Conte também anunciou hoje que no dia 4 de maio, parques, fábricas e construções reabrem. São coisas que podem ser feitas com uma certa distância, algumas dessas atividades em ar livre. Né? Parques, claro que você está falando de parques abertos, né? De praças e tal, exatamente. Lugares públicos, né? Pois estão abertos. Construções também eu consigo, você está construindo um prédio, né? A ar livre, existe possibilidade de distância. Fábricas eu fiquei um pouco inseguro, assim, sei lá como é que você faz isso. Lojas vão ficar fechadas até o dia 18 de maio e restaurantes, bares e salões de beleza até 1º de junho. Tá? Então, é escalonado. Agora, escola só em setembro. Tá? Então, o semestre está perdido, em setembro a gente volta. E o que é curioso é que no meio dessa crise toda, que mais uma vez a Itália foi muito duramente atingida, a popularidade do Giuseppe Conte, né, que é o primeiro-ministro, subiu 18 pontos percentuais. Ele tem uma aprovação nesse momento de 66%. Então dá para ver que não é exatamente lugares mais atingidos, a aprovação é pior. Como é que o governo se comportou? E o que ele veio dizendo ao longo da última semana me criticaram muito, que eu falei da necessidade de lockdown e tal, e tá aí. E a flexibilização do lockdown ela vai ser feita de forma paulatina, e ele continua defendendo. Tem que ser paulatino, não dá para acelerar, porque senão a crise pode voltar forte, como a gente viu na Itália nas últimas semanas.
E é interessante que muitos líderes têm aumentado muito a sua popularidade durante o período da pandemia, e aí fica até o registro que o governador de Nova York aumentou muito a sua popularidade. O governador de Nova York que está ali no epicentro da pandemia nos Estados Unidos, que já é o país mais atingido em termos absolutos, né? Em quantidade de casos, em quantidade de mortes, o que mostra realmente que não existe essa correlação direta entre a gravidade do atingimento do coronavírus e uma perda de popularidade por parte do representante. Aliás, salta muitos olhos, né, como os países liderados por mulheres têm tido aí um desempenho melhor, e aí entra países como a Nova Zelândia, entra a própria Alemanha da Angela Merkel, e a gente pode observar que o aumento de popularidade realmente é algo que acontece. O que não é incomum na história, né? Em momentos de grandes tensões, e aí a gente pode pensar no exemplo clássico do Churchill, no momento mais difícil do ponto de vista político do Reino Unido, ele vai ter uma popularidade que vai ser catapultada justamente porque as pessoas sentem liderança, sentem realmente algo positivo de ter essa pessoa no comando num momento tão difícil. O que não era, no caso do Churchill, trivial, né? Assim, o Churchill era um cara muito queimado no Reino Unido porque ele tinha sido responsabilizado, e com razão, pela derrota numa das batalhas mais importantes da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi a Batalha de Galípoli, né? Começou em 1915, foi uma derrota assim, acachapante para o Reino Unido, humilhante para o Reino Unido. Ele era o chefe do almirantado, né? Então, assim, ele foi muito responsabilizado e ele consegue aumentar a sua credibilidade, né? Sua popularidade exatamente no momento de crise como a Segunda Guerra Mundial. Batalha que ainda é um trauma gigantesco até hoje na Austrália e na Nova Zelândia, porque você tinha ali uma grande concentração de soldados australianos e neozelandeses lutando pelo exército britânico naquela batalha na Península de Galípoli. Quem tiver curiosidade, aliás, um livro que foi o Guga Chakri, que tá assistindo a gente aí, sobre isso, é um livro chamado The Fall of the Ottomans. Não tem em português, infelizmente, mas é A Queda dos Otomanos, que fala exatamente sobre esses últimos anos do Império Otomano, conta com riqueza de detalhes como é que foi a Batalha de Galípoli. Recomendo muitíssimo, assim, um livraço para quem se interessa por história e pelo contexto da Primeira Guerra Mundial, naturalmente. Agora, falando um pouquinho de flexibilização do isolamento, é importante destacar que fazer com cuidado é algo extremamente importante para a economia. O pior que pode acontecer em termos econômicos é você ter uma flexibilização assodada do isolamento e depois retroagir, voltar a implementar isolamento. Isso acaba criando um ambiente de incerteza muito significativo. E me parece que, no caso do Brasil, essa discussão está um pouco mal parada, né? Se a gente pensa em Rio e São Paulo, que têm sido aí grandes representantes desse processo de isolamento, o Rio de Janeiro, embora não tenha dado uma data, já sugere a possibilidade de flexibilizar o isolamento quando os hospitais de campanha estiverem prontos, os hospitais no Maracanã, no Rio Centro e tal. E em São Paulo, existe aí a possibilidade de flexibilização do isolamento a partir do dia 11 de maio. E por que eu destaco isso? Porque o Brasil, na data de hoje, né, 28 de abril, bateu recorde de mortos num único dia. Então a gente está falando de um processo onde parece que a curva do coronavírus no Brasil ainda está em ascensão. Quer dizer, o Brasil, me parece, semanas atrás da Europa no que diz respeito ao processo de evolução da pandemia. É claro que o Brasil começou o isolamento antes, esse é um aspecto extremamente importante, embora esse isolamento tenha dado sinais de fraqueza ao longo dos últimos dias, né? A taxa de isolamento tem diminuído, mas a gente tem que olhar com cuidado como é que vai acontecer essa flexibilização do isolamento no Brasil, se é que ela vai se confirmar efetivamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, agora no início de maio. No Sul já houve alguma flexibilização do isolamento, e aí a gente vai ter condições até de avaliar o que aconteceu por lá para tomar uma decisão da melhor maneira possível. Beleza. Sobre os últimos movimentos da política na semana passada, Daniel, teve alguma movimentação na economia? O que você tem visto aí? Na sexta-feira a gente teve aquele dia extremamente marcante com a demissão do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro pediu demissão, ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu fiquei muito cansado aquele dia, cara. Que dia cansativo. Porra, do início ao fim, cara.
Pois é, porque o Sérgio Moro, ele falou de manhã, né, fez um pronunciamento bem longo, à tarde teve um pronunciamento do Bolsonaro, também muito longo, à noite você já tinha algumas provas sendo apresentadas pelo Sérgio Moro no Jornal Nacional, foi um dia muito intenso, né? Aliás, inclusive com participação sua, né, do senhor Daniel Souza. Que coisa inacreditável, né? Conta aí. Qual foi sua participação na tentativa do Moro de derrubar o nosso presidente? Gente, peraí, devagar, vamos explicar isso com calma, para que não haja qualquer tipo de mal entendido. E eu jogo no fogo, eu quero que agora você se vira aí, vai. Na quinta-feira, eu fiz uma postagem, na quinta-feira à tarde, porque quando começou a circular a informação de que o Sérgio Moro sairia do governo, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela embicou para baixo, ela embicou visivelmente para baixo, por conta dessa informação e dessa expectativa de que o Moro sairia do governo. O que acabou acontecendo foi que eu fui retuitado pela deputada Carla Zambelli, que é uma bolsonarista bastante próxima ao presidente da República, e ela retuitou, sugerindo que a imprensa estava criando uma crise e que aquela queda da Bolsa de Valores seria reflexo dessa crise criada pela imprensa. Ato contínuo, na sexta-feira, sexta para sábado, ela acabou divulgando os prints com o histórico dela de conversas de WhatsApp com o ministro Sérgio Moro. E o curioso foi que dentro desses prints estava o gráfico que eu postei no Twitter. E ela utilizava esse gráfico que eu postei no Twitter justamente para tentar convencer o ministro Sérgio Moro para ele não sair. Olha, o Brasil não aguenta, que isso teria um impacto, inclusive, econômico bastante severo. Ou seja, enquanto ela me retuitava no Twitter dizendo que aquela era uma crise fabricada pela imprensa, ela usava o gráfico que eu havia postado para tentar convencer o Sérgio Moro de que o impacto de uma eventual saída dele, naquele momento era a eventual saída dele, seria muito desastroso para o Brasil. E dá para saber que era o seu print porque tinha exatamente a marca, né, amarela que você tinha feito no gráfico. Tinha, então... e os números eram iguais, quer dizer, era exatamente daquele momento. Eu digo o número de pontos da Bovespa, a variação da Bovespa, o horário, dava para saber nitidamente. E claro, o fato dela ter me retuitado mostrava que ela viu o tweet e poucos minutos depois estava usando aquele tweet com o Sérgio Moro. Tem lá o horário da conversa que eles estavam tendo. E o Paulo Guedes, no pronunciamento do presidente, descalço, só faltou estar de regata ali, né? Descalço, sem terno e tal, único de máscara, né? Não sei se aquilo é um indicativo de alguma coisa, mas foi no mínimo, assim, chamou atenção, né? No meio daquele pronunciamento. Chamou muita atenção porque o Paulo Guedes ele costuma ser sempre de terno e tal, bastante formal, e naquele pronunciamento ele era o único de máscara. Ele estava usando ali parece que um mocassino, que parecia até uma meia, né? um calçado muito informal para aquele ambiente. E o Paulo Guedes, nos dias anteriores, claro que aqui a gente está falando do pronunciamento do Bolsonaro na sexta-feira, na última sexta-feira, na terça-feira anterior a esse pronunciamento tinha sido lançado o programa Pro Brasil, que estava sendo chamado nos meios econômicos de PAC 3, ou melhor, de PAC, novo PAC, ou então de terceiro PND. Né? PND, explica o que é PND para quem está chegando agora. É o Plano Nacional de Desenvolvimento, lançado pelos militares na década de 70. A gente teve o segundo PND do governo Geisel, um segundo PND que conserva algumas semelhanças do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento com o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, durante o governo Dilma Rousseff. Então, jocosamente, a equipe econômica chamava ou de PAC, de novo PAC, de ressurgimento do PAC, ou de terceiro PND. Porque o plano Pro Brasil, que estava sendo divulgado pelo general, que aliás é chefe da Casa Civil, que é algo no mínimo peculiar que a gente está vivendo nesse momento, ele foi lançado sem qualquer membro da equipe econômica, ou seja, sugeria ali um enfraquecimento da equipe econômica e talvez uma guinada mais desenvolvimentista por parte do governo e eventualmente até uma saída do Paulo Guedes. Quer dizer, aquilo foi interpretado na sexta-feira como sendo o ministro Paulo Guedes extremamente desconfortável, desgostoso com a situação que se vivia no governo. E claro, potencializado pela saída do Sérgio Moro, temeu-se que o Paulo Guedes, que é um outro pilar, num certo sentido, do governo, poderia deixar o governo na sequência. Né? Até a Miriam Leitão postou durante o final de semana que as fontes dela disseram que se
o teto de gastos fosse flexibilizado, o teto de gastos que seria flexibilizado se o tal do plano pró-Brasil fosse levado adiante. Se o teto de gastos fosse flexibilizado, toda a equipe econômica deixaria o governo. Então, na segunda-feira, o Bolsonaro já veio, já disse que o Paulo Guedes é quem comanda a economia, em função justamente do impacto que estava tendo esse burburinho e aquela imagem que chamou muito a atenção do Paulo Guedes sem terno, de máscara, destoando completamente da equipe de ministros durante o pronunciamento do Bolsonaro na última sexta-feira. Maravilha, Daniel. Então você está envolvido em todas as reviravoltas aí. Paulo Guedes também não sabe se vai, se fica. Tem mais alguma coisa, cara, sobre economia? Não, acho que é isso. Acho que é basicamente isso. Beleza. Só mais uma última coisa, Daniel, que tem muita gente, assim, tá aparecendo o tempo todo em rede social aí, pessoas da ala mais à direita, da extrema-direita brasileira, talvez, falando sobre ucranizar o Brasil. Tem gerado muita dúvida, assim, o que é exatamente ucranizar. E só para dar uma interpretação rápida, contextualizando o que significa exatamente essa ideia de ucranizar, é a ideia de gerar uma certa intolerância com relação a políticos, tá? O que é um movimento bastante perigoso, né? Que aconteceu exatamente na Ucrânia, um pouco depois daquela época do Euromaidan. Foi um momento no qual a Ucrânia começou a se voltar para a Europa Ocidental, a Rússia reagiu, né, para não tirar a Ucrânia da sua zona de influência, e grupos da extrema-direita ucraniana começaram a agir de forma muito violenta contra políticos. Uma imagem ficou muito marcada, né? Isso foi 2014, foi quando manifestantes pegaram políticos e jogaram na lata do lixo. Né? Então, essa talvez seja a imagem mais significativa, né? Mais sintomática desse momento. A Ucrânia é aquele país onde a gente teve um humorista sendo eleito, não foi? Atual presidente, né? O Vladimir Zelensky. Que é justamente alguém que simbolizava claramente a antipolítica, né? Pois é, mas olha que curioso, né? Essas manifestações todas da ucranização, elas são pró-Ocidente e anti-Rússia. O resultado final foi que a Rússia foi lá e tomou territórios da Ucrânia, né? Então tomou a Crimeia, por exemplo, ocupa atualmente o Vale do Rio Don, né? Que é a porção mais oriental da Ucrânia. Isso gerou ainda mais manifestações e o que o Putin fez foi lá e conseguiu eleger um presidente dele. Só para você ter uma ideia, o Zelensky, que está falando que simboliza a antipolítica, é bem verdade, ele é um ucraniano que fala russo. Ele é um ucraniano que é muito próximo ao Putin. Então, só para alertar o pessoal que está falando sobre ucranizar o Brasil, cuidado, porque da última vez deu problema sério. Assim, a galera que ucranizou não está exatamente satisfeita com a ucranização da própria Ucrânia. E acabou causando, inclusive, impactos do ponto de vista territorial, né? Pelo que você está descrevendo. Sim, na verdade, quando você perde um território como o da Crimeia, se você tiver curiosidade, você que está me ouvindo, tiver curiosidade da tamanha importância estratégica da Crimeia, dá uma olhada. É a península que se debruça sobre o Mar Negro. Então, assim, a partir do momento que a Ucrânia perde, e não é assim, a Rússia está ocupando a Crimeia, a Rússia anexou a Crimeia. A Crimeia, nesse momento, faz parte da Rússia. É diferente do Vale do Rio Don. No Vale do Rio Don, que, mais uma vez, é a porção da Ucrânia que tem fronteira com a Rússia, você tem tropas russas que estão ali. Mas podem sair, não houve anexação. Na Crimeia houve anexação. Então, é um processo que, de fato, trouxe, ainda que indiretamente, claro, mas trouxe consequências territoriais graves, sérias para a Ucrânia. Ok, acho que é isso, né? É isso. Mas não, tem mais uma coisa, né? E se o pessoal quiser fazer com que na semana que vem eu continue te aturando, o que a pessoa faz? Aí a pessoa tem que acessar o site do Petit Jornal, petitjornal.com.br, tem lá uma seção Apoie o Petit. Porque, segundo o Tanguy, ele só continua aqui por conta dos apoiadores, não é isso, Tanguy? Isso, eu aceito receber lá em reais, em dólares, em petro. Tá? O petro você falou, né, que continua valorizado, né? Continua valendo a pena o investimento. Eu acho que você, inclusive, devia pegar toda a sua fortuna, que é grande, inclusive, e botar tudo em petro. Porque tá tudo baratinho, né, cara? Eu vi que legal, pô, tá assim, um bom negócio. Né? Cara, eu disse pra você investir em petróleo, cara. Petróleo, nesses anos aí que o petróleo tá bombando. Tá vivendo um ótimo momento. Continue assim. Não investi, pois é. Não investi tudo em petro, cara. Realmente dei mole essa coisa do petróleo. Podia ter investido. Lembrando que o petro é a criptomoeda da Venezuela lastreada a barris de petróleo. Maravilha. Gente, obrigado. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.